Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Pregão Descomplicado de planetadaytrade.com. Hoje é dia 17 de setembro de 2016. Eu sou o Joaquim e juntos nós vamos analisar os principais ativos que compõem o índice Bovespa nessa semana que se encerrou ontem, né? E tentar dar uma analisada, uma previsão, uma estudada no que pode ocorrer na próxima semana a partir do dia 19, né? Bem, eu queria em primeiro lugar convidar a todos a acessar o nosso site, que é o www.planetadaytrade.com. Aqui você vai ter informações atualizadas aí de commodities, né? Com as cotações, principais bolsas, o dólar, o euro, né? Algumas moedas aí, né? Você vai ter também os valores de ajuste para aqueles que operam no mini índice e no mini dólar, né? O calendário do mês com os eventos, né? Então vamos lembrar que agora, segunda-feira, dia 19, está marcado em verde aqui no calendário, nós temos o vencimento de opções, né? Então fiquem atentos aí quem tem as opções. Lembre-se que o horário para exercer as opções não é o mesmo de funcionamento da bolsa, né? Você tem horários aí específicos pré-determinados para exercer suas opções aí, para decidir o que você vai fazer com elas, né? Então entre em contato com a sua corretora, tá? Não é via pitch, né? Entre em contato com a sua corretora e decida-se aí, né? Aqui muito importante, que faz parte do nosso site, é o nosso calendário econômico, né? Onde nós temos aí as notícias que mais podem impactar durante o pregão. Então vamos ver aqui na segunda-feira, né? Como que estará. Veja aqui, segunda-feira 19 de setembro, né? Então nós vamos ter aqui, não vamos ter nada, hein? Nada de importante na segunda-feira, né? Será feriado no Japão, certo? Agora, veja só, nós aqui vamos ter uma notícia aqui no Brasil, mas que é um tourinho só, às 8h30 da manhã. Depois, durante o horário de pregão, só vai ter uma notícia nos Estados Unidos, mas também é um tourinho, não impacta muito, às 11 horas, né? Isso é no horário de Brasília, tá ok? E depois tem uma notícia na Austrália aqui, mas é 3 tourinhos, mas já é 10h30 da noite, então não, não vai ter nada impactante, tá ok? É bom na segunda você consultar novamente, porque isso aqui pode alterar, né? Aqui nós temos também a última aula desse pregão descomplicado, né? Tá vendo? Foi dia 10/9. Essa que eu estou gravando hoje vai estar aqui, né? No lugar dessa do dia 10/9, tá ok? Temos aqui horário de negociação, os feriados, né? As principais cotações aqui, né, que fecharam no dia de ontem, né? Certo? Veja que 7 de setembro foi o único feriado aqui de setembro, né? Dia da Independência. Agora nós temos o dia 12/10, que será o próximo feriado, né? Então ainda demora um pouquinho, tá ok? Temos aqui os papéis que compõem o índice Bovespa, né, que vai até o final do ano. Temos a nomenclatura da, da, das opções, call e put, nomenclatura do índice, mini índice, dólar e mini dólar, né? Temos o câmbio aqui, as cotações, né? Temos o gráfico do dólar, que é o dólar comercial, tá ok? Um conversor de moedas aqui, né, que está configurado de dólar para real, mas você pode alterar. Falando aqui um pouco sobre LCA, LCI, né? Nós vamos incrementar mais o nosso site, colocar outras informações, né? Temos aqui na aba aulas
algumas dicas, algumas, algumas aulas em vídeo, né, que também estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Tá? Temos aqui a aba Contato, né, que você pode mandar mensagens para nós, sugestões de papéis para a gente analisar, né? Enfim, tá bem, tá bem legal, é uma opção de consulta aí, tá bem sintetizado. Aqui tem o que o trader precisa para operar no dia a dia, ok? A gente tem muitos sites que falam sobre finanças, economia, mas que não é prático para o trader, né? Aqui você tem, aqui você tem informações resumidas, né, comparadas aos outros sites, mas que são úteis, né, para o trader operar no seu dia a dia, principalmente no day trade. Bem, vamos lá? Vamos começar a nossa análise, como habitualmente fazemos, pelo índice Bovespa, né? Bem, vamos lá. Índice Bovespa, aqui no gráfico diário, né? Tá? Ele, após o cruzamento das médias que ocorreu aqui no mês de julho, né? Ele entrou numa tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes. Bem, chegou nessa região aqui, né? Ele fez essa vela bem negativa, certo? Que foi no dia... Que dia que foi esse aqui? Foi dia 9 de setembro, tá ok? Que foi, não nessa semana que encerrou, a semana anterior, né? Aí o que ele fez? Ele estava fazendo topos e fundos ascendentes. Fez essa vela bem negativa aqui, que foi 3,71% negativa, no dia 9 de setembro, e corrigiu até as médias. Até aí, tudo bem, né, pessoal? Não tinha problema nenhum. Aí, nesse dia aqui, que foi dia 12, tá ok? Dia 12 de setembro, veja que dia 12 de setembro, ó, dia 12, foi o primeiro dia dessa semana que se encerrou, tá ok? No dia 12 de setembro, ele fez uma vela de alta, o que mostrava que poderia ter sentido suporte nas médias e que voltaria a subir para romper o topo anterior lá na casa de 60.310 pontos, ok? Entretanto, no dia seguinte, ele já fez uma vela de 3,01% negativa, rompeu a mínima do dia anterior e o preço fechou abaixo das duas médias exponenciais, 17, que é a verde, e 34 períodos, que é a vermelha. Bem, depois, isso já não é algo legal, né? Preço abaixo das médias, né? Veja que aqui atrás não teve nenhum fechamento de preço abaixo das médias, tá ok? Bem, depois, no dia seguinte, ele fez um pequeno movimento de alta de 0,42%. Depois, mais um movimento de 1,49% de alta. Né? Isso sugeria que ele, apesar de ter passado abaixo das médias, que ele ia romper, se segurar, né, nesta região de médias móveis, né, não precisa ser exatamente em cima dela, né, mas na região, e que ia voltar a subir, né, fazendo nova máxima no dia de ontem, né, e romper aqui. Bom, além de não ter feito nova máxima, né, ele fez nova mínima ontem, na sexta-feira, último dia da semana, tá ok? Agora ficou uma coisa esquisita aqui, né, pessoal? Ó, vou marcar aqui, ó. Porque agora, ó, ele fez, eu vou marcar pequenininho aqui, ó, mas vamos lá. Ó, ele fez um movimento
para baixo, depois para cima, ó, para baixo, ó, para cima, certo? Se ele voltar agora e fizer isso aqui, ó, certo? Ele abre um movimento maior, né? Que eu vou desenhar mais gordinho aqui, ó. Aí ele abre um movimento maior assim, ó, ó, tá ok? Então, não tá mais muito legal não no gráfico diário, tá ok, gente? É lógico que segunda-feira ele pode voltar a subir aqui e romper o topo anterior, nada impede. Mas veja como que a média verde já se aproximou da vermelha, né? Não tá muito bacana. O ideal é que não rompa esse fundo aqui, tá ok? Que não rompa. Ele pode até fazer uma mínima menor que essa mínima onde eu destaquei em vermelho aqui, mas o ideal seria que o preço não feche, certo? A segunda-feira não feche abaixo dessa mínima aqui, tá? Por que eu falo isso? Pelo seguinte, ó, se houver aqui o rompimento desta mínima aqui, que foi 56.459 pontos, sugere uma correção do gráfico semanal até as médias. Então vamos lá olhar o semanal, ó, tá ok? Então veja, já 2 semanas de queda, né? Semana anterior 2,71 e essa que fechou ontem 1,59. Então, se o gráfico diário continuar lá, fizer nova mínima, quer dizer que o semanal vai corrigir primeiro até aqui os 55.505, tá? Pode chegar até aqui os 55.505 e pode vir até 52.940, tá ok? Pode ser uma correção do semanal, tá ok? Isso é normal, né? Porque ele, veja, ele fez aqui, né? Ó, uma perna aqui, né? De alta, olha só. Depois fez uma aqui, né? Tá fazendo aqui, né? Estaria corrigindo novamente, fazendo isso aqui, para depois continuar o movimento de alta, né? Tá? Aqueles que apostam na alta do Ibovespa, né? Seria interessante que não chegasse até aqui a verde, né? E principalmente até a vermelha, né? Porque para chegar até a vermelha tem aproximadamente 4.000 pontos, né, de queda aqui, né? Então vamos, ainda está cruzado para cima, né? A média ainda está cruzada para cima, né? Então é uma tendência de alta. Tem uma projeção de Fibonacci aqui, ó, que joga o índice Bovespa, ó, lá nos 66.000 pontos, na região de 66.000 pontos. Quer dizer, teria mais aí 9.000 pontos para subir aproximadamente, certo? Só que nesses 9.000 pontos para subir, ele não vai subir de uma vez, né? Ele vai fazendo zigue-zagues ascendentes, né? Movimentos de tendência, movimentos de correção, ok? Então aqui pode ser um movimento de correção que se iniciou, tá ok? Tá com toda a pinta de que vai chegar na região das médias, tá ok, pessoal? No gráfico mensal, veja que as médias estão aqui quase que empatadas, né? A verde está um pouquinho só abaixo, né? Seria interessante que nesses dias que restam aí, são quantos dias mais de pregão? Mais 5, 10 dias de pregão, né? Então, que nesses 10 dias de pregão, para fechar essa vela aqui do mês de setembro, seria interessante que não perdesse a mínima aqui, que é 55.695, tá ok? Bem, e depois voltar a subir, porque se o gráfico mensal corrigir até nas médias aqui, aí a queda é maior ainda, né? Que aqui 51.450, né?
O semanal, ó, olha aqui, é 52.940, né? Então para vir, ele vai ter que, para chegar ao mensal nas médias, o preço aqui vai ter que passar abaixo da média de 34 períodos, que é a vermelha, tá ok? Mas não quer dizer que a média verde já estaria para baixo também, né? O preço estaria para baixo, iria ocorrer algo semelhante ao que ocorreu aqui, ó, né? O preço abaixo das médias, mas as médias ainda cruzadas para cima, tá ok? Então, essa é a possibilidade para o Ibovespa a partir de segunda-feira, próxima semana aí. Rompendo esse fundo aqui, sugere que o semanal corrige até as médias móveis, tá ok? Tá certo? Isso tudo é natural, né, pessoal? Porque veja que movimentos ascendentes bem fortes, né? Uma hora ele teria que corrigir, né? Certo? Então não vamos nos desesperar por enquanto, tá ok? Bem, partindo pela nossa análise dos principais ativos, lembrando que sempre por ordem alfabética, né? Temos a Ambev, né? A Ambev nessa sexta-feira fechou bem negativa, né? 1,52% de queda. Está cotada a 19,43 e não está bonito o gráfico diário mais, né? Veja que ela faz uns fechamentos aqui abaixo das médias, né? Ontem fechou também abaixo das médias, tá ok? E veja que esse ponto aqui, que foi essa máxima de R$ 20 aqui, não foi rompida durante essa semana que se encerrou ontem, né? E agora dá a impressão de que vai testar esse fundo aqui em 19,25, que se rompido dá possibilidade para chegar até 18,99, tá ok? E aqui nós temos uma projeção de Fibonacci descendente, né? Ó, olha aqui, ó, uma previsão de chegar a 18,90, né? Se romper esse 18,90 e continuar caindo, busca o teste deste fundo aqui em 18,46, com alvo possível até 161,8% de Fibonacci, que seria 18,22, né? Tá ok? Então vamos ver, né? Aqui, ó, veja que ele se segurou na região aqui das médias, voltou a subir. Esse candle de ontem aqui que estragou, né? Certo? Se tivesse continuado para romper o 20 aqui, né? Certo? Teria feito uma onda 1 aqui para cima, uma 2 aqui para baixo e uma 3 para romper e ir embora, né? Mas não foi isso que nós vimos, né? Mas ainda nem tudo está perdido, né? Quem aposta que ela vai subir para romper os R$ 20 não pode perder essa mínima aqui de 19,25, tá ok? Tá ok? Pode até fazer mínima menor, mas não pode fechar abaixo dela, tá? Beleza, pessoal? Bem, não tá mais tão bonita a Ambev não, no diário, né? No semanal, ó, veja, tá ainda em tendência de alta, né? Essa semana é a segunda semana seguida negativa, 1,62%, né? Ela já tocou a média verde de 17 períodos, né? Agora vamos ver se vai sentir suporte aí nessa região e voltar a subir, né? No semanal a Ambev não tá bonita, né, pessoal? Porque fica, feito eu já falei em outros vídeos, fica fazendo 2 semanas de alta, 2 de baixa, 3 de alta, 3 de baixa, 2 de alta, 2 de baixa, 2 de alta, uma de baixa, uma de alta, uma de baixa, uma de alta. Quer dizer, não faz um movimento semelhante ao que ocorreu aqui atrás, ó, tá vendo? Que dá uma estilingada, depois corrige até as médias, fica, né? Fica um zigue-zague muito curto, né? Apesar das médias ainda estarem para cima, tudo, mas isso mostra, isso demonstra que o mercado, né, os investidores em relação à Ambev não estão muito firmes não, né? Porque uma hora está empolgado em comprar, outra hora em vender, outra hora em comprar, em vender. Quer
dizer, tá meio esquisito, né? No gráfico mensal, aí sim ela está numa tendência de alta, né? O mês ainda está 1,25 positivo, né? Certo? Precisa realmente continuar esse movimento de alta, rompendo os R$ 20 e romper lá a máxima do mês passado, foi R$ 20,09, né? E continuar esse movimento de alta que está bem bonito no mensal, né? Veja, desde... Nossa, esse aqui foi em... Olha, março de 2009. Quer dizer, desde março de 2009 que ela está numa onda de ascendente aqui, né? Olha, aqui o preço dela era em torno de R$ 4. Ó. Essa máxima aqui, ó, foi 3,51. Hoje ela vale 19,43. Meu Deus, que movimento de alta, hein? Quem comprou aqui em março de 2009, né? Olha quanto que já ganhou, né? Olha só, vamos ver aqui em percentual quanto que deu já. Olha lá, 472% já ganhou. Caramba, hein? Muito bonita. Mas agora no mensal, né? Mas no diário e no semanal não tá bonita, não tá algo muito bacana, mas não. Bem, partindo para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está aqui agora nessa região aqui de suporte, representado pelas médias móveis, né? E tá meio complicado, né? Tá meio roscado aí, né? Essa semana foi bem... Veja, ó, fez um candle de alta, dando a impressão de que estaria se segurando e voltaria para romper o topo, aí caiu mais um pouco, subiu mais um pouco, caiu mais um pouco, tá brigando agora aqui nessa região aqui de médias móveis, né? Então, ainda está numa tendência de alta, né? Ainda nem tudo está perdido, né? Mas fechando abaixo dessa mínima de 21,65, certo? Sugere uma correção no gráfico semanal maior, né? Até 20,62, podendo chegar até 19,40. Veja que no passado ele chegou a fechar abaixo das médias, né? E depois voltou a subir, né? Então o ideal seria que esta correção não rompesse e não fechasse, os candles não fechassem abaixo das médias exponenciais, tá, ok? Que as médias sirvam como região de suporte, volte a subir para romper o topo aqui em 24 e 23. Beleza? No mensal, médias empatadas, né? Certo? Precisa, nesses 10 dias úteis aí que faltam para fechar o mês de setembro, precisa fechar. O ideal seria que fechasse um candle positivo, um candle branco, né? Mas não é isso que está sugerindo, né? E pode haver um movimento de correção um pouco maior até a região de R$ 19, que seriam as médias exponenciais, tá, ok? Veja que o Banco do Brasil ele fez uma onda 1 aqui para cima, uma 2 aqui para baixo, né? Sugeria uma 3 aqui, né? Porque fez máxima maior, mas ficou meio enroscado, né? Coincide esse momento com a correção do gráfico também do Ibovespa, então não disparou aqui, mas o ideal é que não feche abaixo da mínima aqui do mês passado, que foi 19,83, ok? Certo? Vamos ver como que está o comportamento aí, né? Porque se o Banco do Brasil perder esta mínima aqui, que está bem longe ainda, né, de 15,24, certo? Ele pode abrir um movimento desesperador aqui para os comprados, né? Ele pode fazer isso aqui, ó, uma onda 1 para baixo, né? Uma 2 para cima, certo? E aí uma 3 para baixo aqui, né? Se isso acontecer, ó, vamos traçar o nosso Fibonacci, ó.
olha onde que ele pode ir, ó. Vamos puxar aqui para nós olharmos aonde ele pode chegar. Olha lá, ó, pode chegar a R$ 3,26 se isso acontecer, né? Quer dizer, é desesperador isso aí, né? Para quem tiver comprado, né? Então veja só, é, isso aqui é um movimento assim um pouco maior, né? Certo? Porque ele pode fazer aqui também, né? Ó, certo? Que daí daria um movimento de correção até 10,74, né? Tá? Mas isso no gráfico mensal, tá ok, gente? Tá? Então vamos ver. Vocês vejam que eles estão fazendo agora o que eu costumo chamar de teste da média, né? Tá ok? O que é o teste da média? O teste da média é isso aqui, ó. Que eu costumo dizer. É isso aqui, ó. Tá vendo onde eu pus em amarelo aqui, ó? A média verde está encostada com a vermelha, tá certo? Mas não quer dizer que ela vai romper para cima. Ela está fazendo o teste da média. Veja que aconteceu um teste aqui também, ó. Ó, olha só. Tá? Nesta outra região, a média verde estava acima. Ela veio, tocou na média vermelha, dava a impressão que ia cair, porque os preços estavam abaixo, né? Aí ela voltou a subir, né? E aí ela cruzou só aqui, ó. Aqui ela fez o cruzamento, tá ok? Então aqui foi um teste de média que ela pegou, veio, testou, né? Testou o que? Ah, vai romper para baixo? Vai inverter? Não, não inverteu. Voltou a subir, né? Depois cruzou aqui embaixo. Então aqui ele pode estar fazendo um teste de média, gente. Ó, ele pode vir, né? Não cruzar e voltar a cair, certo? E aí ele fez onda 1 para baixo, 2 para cima e 3 para baixo. Ele pode fazer, né? Então, isso é o teste de média, tá ok? Aqui o teste da média, vamos dizer assim, falhou, né? Ó, o outro aqui também, ó, veio, tava para cima, tocou, dava a impressão que ia romper para baixo, voltou a subir, fez o teste de média. Aqui fez de novo, aqui cruzou. Agora aqui, ó, certo? Dá a impressão que vai cruzar para cima, mas pode vir, virar para baixo, fazer isso aqui, ó, pode vir e fazer isso aqui, ó, tá ok? Então vamos aguardar, né? Veja que aqui no passado ele vinha as médias afastadas, né, em alta, fez o teste da média, não rompeu para baixo, voltou a subir. Fez aqui de novo o teste da média, ó, tocou, voltou a subir, né? Só que depois aqui ele cruzou para baixo, ó. Daí ele veio, tocou a média, vai cruzar para cima, não sei. Mas ele pode vir fazer para baixo aqui e se romper esta mínima aqui, ó, que é 15,24, não fica legal não, tá, pessoal? Tá? Daí abre um Fibonacci aqui feito nós traçamos anteriormente, tá ok? Então, vamos lá. Bradesco. Bradesco aí, preços abaixo da média, né? E essa queda de ontem, né, não foi legal para o Bradesco também. Ontem foi 1,82 de queda. Veja que tinha feito, né, um movimento aqui que dava a impressão que estava se segurando, tá ok? Se perder este fundo aqui de 27,34, tá? Aí semanal corrigindo até as médias, né? Olha lá, abre uma possibilidade do semanal fazer uma correção maior, tá ok, pessoal? Tá? Pode, veja que como que aqui a mínima da semana chegou a passar abaixo da média vermelha de 34 períodos, né? Então nada impede que isso venha a acontecer também aqui, chegando até 25,59, tá ok? R$ 3 aí de queda aproximadamente, tá?
Então vamos ver, né? No mensal, ó, tá, pode ter iniciado uma correção até a médias móveis, tá ok? Que jogaria até R$ 24,00, R$ 22,90, 23. Então, para a gente ver o mensal sugerindo uma correção até as médias, o diário tem que passar abaixo das médias, o semanal tem que corrigir até abaixo das médias também. Só que para confirmar realmente o movimento, teria que fechar essa vela negativa e no mês que vem fazer a mínima menor, tá ok? Aí teria mais uma confirmação mais certeira, né, de correção até as médias, tá? Mas ainda está numa leve tendência de alta, né? O movimento de correção no mensal é normal, né? O mercado se move fazendo movimentos de tendência e de correção, né, pessoal? A gente sempre tem que lembrar disso, ok? O ideal é que na segunda-feira isso volte a subir, né? Que aqui essa região seja uma região de suporte para as ações do Bradesco, que ele volte a subir e rompa lá o R$ 30,46, ok? BR Foods, né? Veja que ontem, né, quando muitos ativos caíram, ela subiu 0,49%, né? Está na região de suporte do gráfico diário. Precisa, a partir de segunda-feira, retomar o movimento de alta aqui para ir buscar o topo lá de 56,36, né? Está em tendência de alta, né? Médias cruzadas para cima, né? Agora vamos ver como que vai ser, né? O problema todo dessas ações, né? Como que vai se comportar o Ibovespa, né? Desculpa aí, pessoal. Como que o Ibovespa vai se comportar, né? Porque se o Ibovespa estiver fazendo correção, né, muitas dessas ações aí também estarão corrigindo, né? BR Foods na semana fechou 2,41% negativa, né? Chegou a passar abaixo das médias, mas fechou acima, né? Um candle negativo, né? As médias estão empatadas, está acontecendo aqui também um teste de média, como costumo dizer. E vamos ver se a média verde de 17 vai conseguir cruzar a de 34 para cima, né? Tá certo? No gráfico mensal, né, tá se segurando, ó. Veja, tá aí por enquanto um doji, né? Certo? Abriu em 53,49, está 53,46, um pequeno doji, tá certo? E está se segurando na região das médias. Veja que a média verde ainda está para cima da vermelha, né? Então ainda há esperança de que se segure e volte a subir para romper lá a máxima em R$ 70,75. Bom, partindo da BR Foods, nós temos a Cielo, né? Cielo, veja, abaixo das médias, né? Fez aí 3 dias consecutivos de alta, certo? Após uma forte queda, fez 3 dias consecutivos de alta, chegou até a média de 17 períodos, certo? Agora nós precisamos ver como que vai ser o comportamento da Cielo, né? Porque a média aí de 17 períodos vai ser uma resistência, né? Então veja que ela vinha fazendo aqui uns topos e fundos descendentes, né? Chegou aqui na média, né? O normal agora é fazer isso aqui, né? Certo? Então vamos ver como que vai ser o comportamento da Cielo aqui no gráfico diário, tá ok? Chegou numa região de resistência. Ela pode vir até aqui
33,68? Pode, tá? Agora, para ela reverter aí essa tendência de baixa, né? Ela teria que fazer isso aqui, ó, voltar a cair, não romper esse fundo anterior e aí voltar a subir, ok? Aí ela daria um movimento, porque aqui no semanal, quer ver, ó, ela está na região das médias, tá vendo? Fechou, foi uma das poucas que fechou a semana em alta, lá 2,51%, né? Então é uma região de suporte. Então se ela fizer nova máxima aqui na semana que vem, né, indica que pode ter sentido aí um suporte, voltar a subir e romper lá o topo de 37,78, tá ok, pessoal? Inclusive, quem quiser pelo gráfico semanal operar, veja só que tem uma oportunidade aqui, né? Porque olha só, esta região aqui, ó, desta mínima, ó, certo? Não foi perdida, tá ok? Então, se a Cielo fizer movimento assim, ó, nesta semana, ó, algo semelhante a isso aqui, ó, pode ser que ela tenha sentido suporte e vai lá buscar a máxima lá de 37 e 78, tá? Então veja que tem uma possibilidade aqui para operar no gráfico semanal, ó, uma possibilidade aqui, ó, de operação, né? Ó, veja só, vou marcar aqui, tá? Com flechinha, tá? Flecha azul, ponto de entrada, ok? Flecha vermelha, stop, tá? Objetivo, flecha verde, ó, tá ok? É uma possibilidade aí, né? Veja que o stop é de R$1,79 por ação, tá? Então, por exemplo, se entrar com 1.000 ações, são R$1.790 de stop, né? Tá? Então, veja se é uma possibilidade para você, né? Lembrando que a entrada é no rompimento da máxima, tá ok? Só que sem antes romper a mínima, tá certo? Então ele tem que romper primeiro a máxima, tá? Se ele romper primeiro a mínima, não vale a pena, tá? É uma operação de risco, porque é feita no semanal, tá certo? Eu não estou mandando ninguém comprar, cada um decide, tá? Eu só estou enxergando uma possibilidade aqui, tá? Veja que no diário ele está numa região de resistência, tá? Então, quem quiser comprar para diminuir risco, enxergue isso aqui, ó. Ele fez um para cima, que pode vir até ser maior assim, né? Se ele fizer isso aqui e não romper, a hora que ele fizer aqui, você compra aqui, tá? Entendeu? Aí sim, eu acho uma operação mais saudável, vamos dizer assim, com menos risco do que comprar no rompimento da máxima da semana passada, tá? Enxergue isso aqui, ó, certo? O que ele vai fazer? Deixa eu tentar desenhar aqui, ó. Ele faz, por exemplo, mais um candle aqui, ó, tá? Aí ele pega, faz assim, ó, assim, tá? Aí ele pega, faz um assim, ó, branco, tá? Aí quando ele romper aqui, ó, aí aqui você compra, entendeu?
e deixa o stop aqui embaixo. Você tomar o stop vai ser curtinho, tá? Porque aí ele faz, ó, nunca fui muito bom de desenho, tá, pessoal? Mas daí ele faz onda 1 para cima, 2 para baixo, e aí sugere uma 3 para cima. Aí sim o semanal vai embora, tá? E vai ficar muito bonito, tá ok? Tá certo? No mensal, a Cielo ainda em tendência de alta, né? Não tem o que se falar aí da Cielo, tá certo? Bem, passando para hipermarcas no gráfico diário, ela tá meio que enrolada, né? Fez uma correção até as médias, sugeriu a subida. Aí ontem, como grande parte dos papéis, fez essa queda aí, né? Não pode perder essa mínima, tá, pessoal? 26,15. Não pode perder essa mínima aqui agora, porque aí faz no tamanho menor aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó. Faz onda 1 para baixo, 2 para cima e sugere rompimento, tá? Então não pode perder esta mínima aqui e muito menos essa região aqui, ó. Ok? Tome cuidado com a hipermarcas, já teve esse histórico triste aqui atrás, tá? Então tem que se segurar agora aqui, nem que se fique, nem ficando consolidado aqui, mas não pode perder nem essa mínima, nem muito menos essa, tá ok? Tá certo? Tem que romper esse topo aqui de 28,42, porque aí sim faria aqui, ó, um movimento aqui de 1 para cima, 2 para baixo e daí 3 para cima, tá ok? Tá certo? Então vamos ver como que tá. Ela tem que se segurar aqui nessa região de suporte e continuar a subir, certo? No gráfico semanal ainda está em tendência de alta, tá ok? Essa semana fechou também negativo a 1,07, né? Como grande parte dos papéis aí seguindo a tendência do Ibovespa, né? E no gráfico mensal ainda em tendência de alta, tá ok? Então o diário lá precisa se segurar para manter a tendência de todos esses aqui, tá bom? Bom, partindo da hipermarcas, nós temos o YouTube, que está no gráfico diário na região de suporte, pode quebrar aqui essa mínima e despencar, tá ok? Tá na mesma condição de vários papéis aí que a gente já analisou, né? No semanal tá abrindo a possibilidade de correção até as médias, que pode levar até 33,51 ou até 31,69, né? Certo? E no mensal, né, se abrir uma correção do mensal, pode chegar até 28,34, tá certo? Tá? Então a briga aqui está sendo nesse diário, né? Esse movimento de ontem de 2,26%, seguindo o Ibovespa e os principais ativos, né, é que atrapalhou, né? Porque se tivesse feito um novo candle de alta aqui, ia sugerir um rompimento lá do 37,08, né? Mas não pode perder essa mínima, tá ok? Ó, essa mínima aqui não pode ser perdida. Se perder aqui, corrige no semanal e depois no mensal, tá certo, pessoal? Bem, Petrobras, né, gráfico diário, está na região das médias, né, ontem também caiu 2,59%, ainda numa tendência de alta. Se perder essa mínima aqui de 12,94, vai buscar a média vermelha de 34 períodos, mas não seria legal, né? O bom seria que na segunda-feira, na próxima semana, rompesse 13,56, tá ok? Para ir buscar depois lá o topo anterior de 14,29, né? No semanal pode ter iniciado uma correção até as médias, que daí leva o preço até a região de 11,47 ou até mesmo 10,30. Beleza? No mensal
está acima ainda das médias, mas ainda numa tendência de baixa, tá certo? Precisa fechar esse mês acima da máxima do mês passado, que foi 13,23. Esse é o ideal, tá? Tá bem próximo, né? Mas o ideal seria fechar acima das médias. Partindo agora para a Vale. Vale, médias cruzando para baixo, preços abaixo da média, tá certo? Já não está naquela tendência de alta bonita, né? Já fez topos e fundos descendentes, um pivô de baixa aqui, ó. Eu vou marcar para vocês, ó. Fez um pivô aqui, ó. Se perder essa mínima aqui, aí teria feito um novo assim, né? Tá? Quer dizer, já tá feia no diário, tá? Agora as médias já cruzaram para baixo, tá bem pouquinho ainda, mas se romper esse fundo aqui, a verde vai afastar da vermelha, tá ok? Então isso por quê? Porque o semanal com certeza tá corrigindo nas médias, ó. Olha lá, ó. Tá corrigindo nas médias, pode buscar ainda 13,41, tá ok? E aqui não ficou legal essa perna aqui, né? Ela tinha que ter rompido, né? Ó, ela tinha que ter feito isso, né? Ela fez uma perna para cima, uma para baixo, tinha que ter rompido aqui, né? Mas ela fez esse movimento aqui, tudo bem. Agora ela tem que vir se segurar e romper. Se não fizer isso aqui, gente, vai ficar feia. Vai ficar muito feia a Vale, porque no mensal ela já tá lá, ó, como que ela tá. Já tá abaixo do mês passado, tá vendo? Tá na região da média, que pode ser um suporte, né? Mas não tá legal não. Se o semanal fizer lá aquele pivô de baixa lá, aí vai ficar triste para Vale. E se perder essa mínima aqui que eu coloquei em vermelho aqui, aí um abraço, porque aí vai testar esse fundo aqui embaixo na casa de R$ 6,50. Quer dizer, vamos ver como que vai ser a nossa amiga Vale do Rio Doce, tá ok? Bem, estamos terminando já, pessoal. Agora vamos analisar o índice futuro, né? Mini índice. Segue bem o Ibovespa, né? Então tem a mesma cara do Ibovespa, né? Tá aqui abaixo das médias, né? Médias ainda cruzadas para cima, mas o preço já está abaixo das médias. Pode aí muito bem tá corrigindo no semanal, chegando até a média vermelha ali de 34, né? Chegando a casa de 55.200 pontos, tá ok? No mensal, tendência de baixa, né? Chegou até as médias exponenciais de 34 períodos, pode voltar a cair, né? E se perder aqui 50 mil, não, 49.940, certo? Aí sugere um teste de fundo na mínima aqui de 40.131, né? Vamos torcer para que isso não aconteça, né, pessoal? Porque se isso acontecer é porque a economia está indo mal, né? Então vamos ver se volta aqui, se segura aqui nessa região de médias móveis, volta a subir para romper lá 61 mil pontos, tá ok? Quem operou no day trade, né, veja que já há alguns dias, né, no gráfico de 60 minutos, quando corrigiu aqui, né, e passou abaixo, perdeu essa mínima aqui de 59.870, né, veja que só caiu, né? Fez topos e fundos descendentes até na região das médias, aqui chegou até passar um pouco acima, né? Mas agora não pode perder essa mínima aqui de 57.270, né? Se perder 57.270, vai buscar a mínima aqui de 57 mil, tá ok? Aqui pode haver uma possibilidade de projeção de Fibonacci aqui para cima, né? Que levaria
até aí 59 mil pontos e depois até 60 mil pontos, tá ok? No gráfico de 1 hora, tá ok? Então fiquem atentos aí com o índice futuro. No gráfico de 15 minutos ainda está para baixo das médias, né? Certo? Não vejo ainda uma possibilidade de rompimento ali, apesar de já ter feito algo que é animador para quem pensa em comprar, né? Veja que ele fez uma onda 1 para cima, uma 2 para baixo, né? Aí ele teria, né, se ele fosse continuar, ele não rompeu esse fundo, né? Aí ele pegou, veio aqui, ó, fez uma para cima, né? Fez outra para baixo que não rompeu também fundo anterior, né? Então se ele fizer agora aqui e romper assim, sugere que ele pode buscar esse topo, tá ok, pessoal? E aí se ele reverter no de 15 minutos, né, o próximo passo é o de 60, né? Ó, tá ok? Que daí o de 60 passaria para cima, tem que romper aqui 58.685, né? Para fazer aí sim no de 60, tá? Uma onda 1 para cima aqui, uma 2 para baixo aqui e aí uma onda 3 ali, tá certo? Bom, passando para o mini dólar, tá? Dólar no gráfico diário, tendência de baixa, topos e fundos descendentes, chegou até aqui fez esse fundo aqui em 3167 aproximadamente, voltou a subir, né? Chegou na região das médias, sentiu resistência, fez essa forte queda aqui de 2,69, dava a impressão que ia romper esse fundo anterior, se segurou, voltou a subir, fez aqui um pivôzinho de alta, né? Ó, fez aqui um pivôzinho de alta, ó, tá ok? Agora voltou a cair, chegou na região das médias móveis, as médias ainda não se cruzaram para cima, tá ok? E vamos ver agora nessa semana se ele vai continuar caindo aqui para romper esse fundo de 31,89, né? Ou se ele vai fazer algo semelhante a isso aqui, ó, né? Para confirmar, ele pode fazer isso aqui, né? Ó, se segurar aqui e continuar, né? Tá certo? Veja que essa máxima que ele chegou aqui foi 33,8350, que se nós olharmos no gráfico semanal, ela é a média, praticamente a média exponencial de 17 períodos. Então veja que no gráfico semanal está em tendência de baixa e às vezes que ele chegou próximo aqui à média verde, ele voltou a cair, né? Que foi o caso aqui. Então se nessa semana ele fizer nova mínima aqui abaixo de 32,60.5, sugere que ele pode vir testar este fundo aqui do 3167, tá ok? Então, se o diário, né, se segurar aqui, né, não perder essa mínima aqui de 3189, voltar a subir e romper aqui os 3383.5, aí é porque o semanal vai corrigir um pouco mais, podendo chegar até a média vermelha de 3563,57. Tá ok, pessoal? Bom, quem operou nos 60 minutos, veja que aqui a média cruzou para cima, né? Certo? Aí ficou numa tendência de alta, agora veio e cruzou para baixo novamente, tá ok? Então, agora nós temos que ver, né? Se ele fizer uma correção até 33,10 aqui, bater nessa média e voltar a cair, aí o próximo alvo seria aqui 3260.5, né? Então ele pode fazer um movimento de correção até as médias e voltar a cair, ou pode cair até mais aqui, ampliando esse movimento e testando esse fundo aqui de 3261, 3260.5, tá ok? Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo, da nossa aula.
Nesta região aqui, eu vou colocar o link para vocês acessarem o nosso site, que é o www.planetadaytrade.com, certo? Que eu peço que vocês visitem sempre, indiquem para os seus amigos, né? Colaborem lá participando, mandando sugestões através da aba Contatos, tá ok? E também nesta região eu vou colocar o link que, se você clicar, você se inscreve no nosso canal aqui do YouTube, tá certo? Colabore, indique para os seus amigos, faça sugestões, avalie o nosso vídeo, tá ok? E, como eu digo sempre a todos, tenham todos um ótimo final de semana. Aproveitem, ó Deus, aproveitem os momentos que vocês vão ter com suas famílias, seus filhos, esposas, maridos, tá ok? Seus pais. E aproveitem, descansem, estudem um pouco também a análise técnica, deem uma planejada que vocês vão fazer na próxima semana, no ativo que vocês gostam de operar. Tenham todos bons trades, muito sucesso, ganhem dinheiro. Lembre-se que dinheiro bom é dinheiro no bolso, tá ok? Aproveitem, saiam, joguem um futebol, um tênis, um basquete, assistam programas na televisão, tem Fórmula 1, tem NFL, né, o futebol americano, tem jogos de futebol do Campeonato Brasileiro. Aproveitem, relaxem, descansem, gastem um pouco de dinheiro que ganharam, porque dinheiro foi feito para gastar com sabedoria e prudência, mas foi feito para ser gasto, tá ok? Bom final de semana a todos, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a todos com suas respectivas famílias, filhos, esposas, parentes, diretos e indiretos, abundantemente, conforme as promessas do Filho Jesus. Boa semana a todos e nos vemos no próximo vídeo, no próximo sábado, né, dia 24, se Deus assim permitir. Um abraço a todos, fiquem todos com Jesus. Tchau e até o próximo vídeo.